Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à SegInfo Brasil. Meu nome é Marcos Cavinato, criador do canal, e hoje a gente tem o segundo vídeo da série dos Top 5 incidentes de nuvem, tratando de roubo de credenciais de administradores. Uma das formas mais fáceis de comprometer a segurança da nuvem é de fato conseguir a senha daquela pessoa que é o administrador, que tem acesso a praticamente tudo e consegue fazer tudo o que quiser de uma forma centralizada na nuvem, comprometer a senha deste ou desta indivíduo ou indivídua. Antes da gente continuar, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para criadores de conteúdo. E se esse conteúdo é legal para vocês, se ajuda vocês, considerem a opção de tornarem-se membros deste canal. O programa de membros é algo relativamente novo aqui no Brasil, mas o que permite vocês fazerem é apoiar financeiramente o canal para continuar criando vídeos de qualidade com regularidade para vocês. Em troca, vocês têm acesso a benefícios exclusivos que incluem grupo de WhatsApp, desconto dos nossos cursos e até um programa de mentoria diretamente comigo. Beleza? Então, apertem os cintos que a diversão vai começar. Muito bem, como de praxe aqui na SegInfo Brasil, a gente começa com contexto para falar de ataques, para falar de proteção, para entender a importância de se proteger contra roubo de credenciais de administradores. O contexto aqui, portanto, é muito simples. O contexto é que as empresas já têm, em geral, sua base de usuários, que a gente vai chamar de Active Directory ou algum tipo de ODAP, que já existe lá dentro da empresa, e essa é a nossa empresa chamada de empresa X, né? Então já tem tudo isso lá dentro e agora ela quer começar a usar a nuvem. Como é que ela faz para trazer esses usuários já existentes, né? Então imagina que eles têm 500 funcionários, mas desses 500, 30 são de TI que tem que configurar a máquina virtual, buckets, bases de dados e demais coisas na nuvem. Bem, uma maneira é de entrar aqui e clicar no botão de adicionar usuário e adicionar o primeiro, depois de novo e o segundo, depois de novo e o terceiro, mas claro que isso já não parece inteligente. Então, o que a gente costuma fazer na nuvem é implementar algum tipo de sistema que consiga fazer a comunicação entre o AD que está lá dentro da empresa e a nuvem. E a gente vai chamar isso de um sistema de federação ou um sistema de single sign-on. Muito legal, né? Então agora esses 30 funcionários de TI vão conseguir fazer login na nuvem porque esses sistemas foram federados e a autenticação está feita. Depois a gente se preocuparia com a autorização, mas aí isso é papo para um outro dia. Outra forma de fazer isso é usar algum sistema um pouco mais moderno que se chame de Identity as a Service, um serviço de identidade como serviço, exatamente isso, identidade como serviço. E o que esse sistema faria é centralizar as identidades aqui e permitir que esse usuário fizesse single sign-on em qualquer outra aplicação SaaS que ele precise usar para o seu dia a dia, uma ferramenta de produtividade, de contagem de horas, de comprar passagem aérea, por exemplo. Então ele faz login apenas uma vez e com um single sign-on ele consegue fazer isso, né, com protocolos como SAML, OpenID Connect, etc. Mas em geral existe uma exceção a esses casos, que é o caso dos administradores. Os administradores são pessoas muito poderosas que na nuvem conseguem fazer o que querem, criar usuários, deletar usuários, criar configurações, são muito poderosos mesmos. E justamente por ter tanto poder e ser tão importantes, que geralmente eles não trabalham com nenhum tipo de single sign-on ou de federação. E a principal razão para isso eu explico. Imagina aqui que esse administrador quer entrar na nuvem, essa nuvem, como a gente comentou, ela está integrada com o Active Directory e ele está aqui trabalhando da sua casa, feliz da vida na pandemia. Então ele vai chegar na página aqui de login, vai botar suas credenciais, mas imagina se de repente a internet dessa empresa caiu. Os dois links, não sei quantos links caíram e não consegue comunicar. Agora então ele vai tentar fazer o login, não consegue, não vai conseguir logar, não vai conseguir trabalhar e não vai conseguir fazer alguma atividade muito importante que o admin precisava fazer. Isso, na visão dos provedores, e eu concordo, é inadmissível, né? Isso não pode acontecer. E por essa razão, geralmente, as credenciais de administradores vivem justamente aqui dentro, na nuvem. Eles vão entrar aqui, botar a credencial e não vai ter nenhum tipo de single sign-on ou de federação. Todas as credenciais deles já vivem aqui dentro, justamente pela importância que eles têm. E é exatamente pelo fato de que os administradores são tão poderosos,
junto ao fato de que as nuvens públicas, por serem públicas, têm sua página de credenciais de usuário e senha com um botão de login públicos, que esses hackers vão fazer todo o possível para conseguir acessar com as credenciais dos administradores. Tratando-se de quantidade, já digo para vocês que, em geral, uma boa quantidade de administradores de nuvem, algo entre 2 e 5. 1 ou 6 ou mais, 1 não é legal, porque se esse usuário perde a senha, se ele é demitido, se ele está querendo se vingar da empresa, ele pode bloquear todo o acesso. E mais que 5 também não é legal, porque ele começa a perder o controle, né? Então os hackers vão fazer o possível e o impossível para conseguir as credenciais destes 2 a 5 administradores para poder fazer login na nuvem e a partir daqui fazer o que eles quiserem. Usar os recursos para fazer outros ataques, tentar achar dados sensíveis e por aí vai, né? Tanta coisa maliciosa que eles podem fazer. Bem, e aí não há surpresa ou não há muita novidade na forma como eles fazem isso, ou seja, nos ataques que eles tentam fazer para conseguir as credenciais dos administradores. Primeira tradicional é o uso de phishing, né? Então tentar fazer esse administrador colocar suas credenciais em alguma página que pareça alguma coisa, mas que não é. E nós faremos um vídeo em breve aqui sobre phishing no canal. O outro caso é o caso de força bruta, então imagina que tu sabe que o j@x.com, ele é um administrador. Tu poderia hipoteticamente vir aqui então nessa página, botar esse endereço de e-mail e aqui no campo de senhas tu pode tentar infinitas e infinitas combinações até que isso funcione. O grande problema para o hacker é que as páginas hoje dos provedores já têm mecanismos de proteção contra isso, né? Então é muito difícil fazer força bruta. Então realisticamente é possível, mas quase impossível pelos mecanismos de controle já existentes. E o terceiro tipo de ataque que tem um grande potencial de sucesso no mundo de hoje são os ataques de spray. A gente chama de Password Spray Attack. E esse ataque basicamente consiste no seguinte: a forma mais tradicional, mais bem sucedida é essa. Imagina que houve um grande vazamento de algum site aqui e desse site vazaram nomes de usuários, seus e-mails e suas senhas. Isso aqui vazou. Imagina que aqui temos 20 mil credenciais. Um hacker pode muito bem fazer um sisteminha que pegue cada um desses pares aqui, usuário com essa senha, esse usuário com essa senha. E o que ele pode tentar fazer então é criar um script, um robozinho, que vai pegar os principais sites que existem por aí, Netflix, Amazon, sites de banco, e ele automaticamente vai tentando esses de um em um. Usuário e senha, não funcionou. Usuário e senha, não funcionou. E vai tentando até chegar nos 20 mil. Vai para o próximo agora, que é da Amazon, tenta de novo. Usuário e senha, não funcionou. Usuário e senha, funcionou. Opa, conseguiu acessar aqui. E uma dessas páginas pode ser de um provedor público de nuvem, essa pode ser outro, essa pode ser outro, e eventualmente pode ser que uma dessas credenciais funcione. Então ele vai pegar uma base de dados que ele encontrou ou que ele pagou e comprou na internet, vai fazer um scriptzinho dele ou vai usar algum já existente que vai justamente tentar nas principais páginas. Talvez aqui a gente está falando de 20 mil também páginas que já estão integradas com esse robozinho, então é tudo muito automatizado. Usuário e senha, vai em todas as páginas, tenta essa combinação de usuário e senha e vê se alguma delas funciona. Opa, aqui funcionou, agora eu tenho acesso então a esse site super importante. Esse é o Spray Attack. Portanto, falamos aqui um pouco de phishing, que vai ter um vídeo em breve, taxa de sucesso alta, força bruta na nuvem, taxa de sucesso baixa, e Spray Attack também, taxa de sucesso bastante alta. E aí fica a dúvida, claro, Cavinato, como é que eu me protejo? E a minha empresa usa a nuvem, meus usuários usam a nuvem, como é que eu me protejo? Como é que eu faço com que meus administradores não tenham vazamento de suas credenciais? Em primeiro lugar, senhas fortes. Acima de tudo, senhas fortes. Eu recomendo sempre este recurso, que é o NIST, e que eu vou botar a foto aqui embaixo, que se trata do NIST 863B. O melhor documento existente para falar sobre o que é uma senha forte. Combinação de maiúsculo, minúscula, tamanho, fala sobre a não necessidade de ficar fazendo troca periódicas de senha, que é uma prática muito comum. Enfim, recomendo muito esse documento. A senha forte serve justamente para que o ataque de força bruta não funcione de jeito nenhum. Mas ainda assim não consegue fazer nada a respeito de phishing e de spray attack. Por isso que a gente vai para o próximo ponto, um dos mais importantes,
que é duplo fator de autenticação ou múltiplos fatores de autenticação. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, mas consiste em implementar um segundo mecanismo. Então, além de usar algo que tu sabe, que no caso é a tua senha, tu vai ter que usar algo que tu tem, né? Isso se traduz geralmente com ter um telefone que vai receber um SMS, ter um telefone que vai usar algum aplicativo de autenticação, tu vai ter que apertar um sim, ou principalmente o uso de um fator físico, uma chave física, que siga o padrão de Universal Second Factor, o segundo padrão universal, feito pela FIDO Alliance. Então, além de botar o usuário e a senha, vai ter que botar um segundo fator. E esse, então, nos protege perfeitamente contra ataque de phishing e contra ataque de spray attack, porque uma vez que o usuário dê match e a senha também, o próximo passo vai ser o segundo fator de autenticação. E a grande verdade é que esses bandidos que tentam fazer esse tipo de ataque, eles são oportunistas. Quando eles verem que vai pedir um segundo fator, eles vão, em geral, largar de mão e falar, vou para o próximo. Vou para o cara aqui que vai me dar menos trabalho, vamos seguir tentando, não vale a pena agora eu tentar enviar um SMS de mentira, ligar para ele fazendo um phishing por telefone, dizendo, olá, aqui é da central do banco, tu acabou de receber um SMS, passa para mim os 6 caracteres, por favor, obrigado. Não vale a pena, em geral não vale a pena. Muito bem, além desses temos uma outra forma de proteção que é restrição baseada em contexto. Ou seja, tu configura junto com o teu provedor de nuvem alguma coisa que diga que este acesso com essas credenciais só será permitido se as credenciais funcionarem, se o segundo fator também funcionar e se tiver algum tipo de contexto. Ou seja, se for a partir do Brasil, por exemplo, se o IP de origem estiver no Brasil, se esse dispositivo tiver criptografia de disco e se for um recurso corporativo, e também só vai conseguir autenticar se estiver usando o IP da empresa, ou seja, se ele fechou alguma VPN até a empresa e está indo a partir de lá. Embora esse eu não recomende, porque ele conflita muito com a ideia de Zero Trust, que também temos vídeo aqui no canal. Então imagina isso, só vai funcionar o login na nuvem desse administrador se for o usuário certo, com a credencial certa, com o segundo fator certo, se estiver vindo a partir do Brasil, ou seja, já elimina qualquer ataque de outro país, e se a máquina também, se o dispositivo dele tiver com a saúde em dia. Senão, a gente não deixa ele entrar. E finalmente, uma outra forma de proteção, que tem várias soluções gratuitas e não gratuitas, é usar algum tipo de gerenciador de senhas, né? Algum tipo de aplicação que os administradores usem, mas também que os outros usuários usem, que faça gerência de senha, ou seja, automaticamente já gere senhas fortes para prevenir contra ataques de força bruta. Uma alternativa para tudo isso é usar alguma ferramenta nativa do próprio navegador, e eu recomendo e particularmente uso o gerenciador de senhas do Chrome. O Chrome é um navegador que eu uso, ele tem um gerenciador de senhas, toda vez que eu faço login em alguma página, ele já me sugere uma senha que vai ser muito forte. E o Chrome, claro, está disponível na minha máquina Windows, na máquina Mac, no dispositivo de celular, no outro dispositivo de celular, então tu acaba podendo usar em todo lugar e tem esse recurso centralizado de gerenciador de senhas que é muito interessante. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui da SegInfo Brasil. Conheça o nosso site seguinfobrasil.com.br e os nossos cursos, curso de segurança em redes de computadores, curso de segurança em nuvem. Obrigado pelo teu tempo e volte sempre.